Ah, tá, Yasmin. Então vamos lá, né? Vamos começar. Vamos lá, né, gente? Eu vou. Vocês estão conseguindo visualizar? Estão? Sim. Que bom. Então vamos lá. Sim, O nosso conteúdo, pessoal, né? Sim, antes de mais nada, eu já havia falado para vocês que eu fiz uma substituição, tá certo? Porque ficava chato, gente. Dando aula de literatura numa turma, aula de ética na outra turma, e confundia muito a cabeça. Não, eu vou dar só literatura na segunda, e na terça eu dou só ética, porque aí, no caso, é um conteúdo bem mais compatível com as disciplinas, certo? Então, na segunda, eu transferi a literatura para a segunda, e na terça, eu trabalho a ética, certo? É o mesmo professor, somos duas disciplinas, ok? Então, hoje, né, na nossa literatura, nós vamos trabalhar tipos textuais, certo? Trouxe aqui uma reflexãozinha para vocês, pessoal, que diz o quê? Ame-se muito, de verdade. Aprenda a ser mais humilde e quando pensar em desistir do que mais se quer, saiba que quando desejamos algo, o universo realmente conspira a favor, desde que você realmente acredite. Essa mensagem, pessoal, é para falar que não tem ninguém no mundo que tem que acreditar em você do que você mesmo, certo? Você tem que acreditar em você, você tem que confiar em você. Porque se você não acreditar e não confiar em você, quem vai acreditar? Quem vai confiar? Certo? Então, é uma dica que eu deixo para vocês, é um pensamento que vocês, né, reflitam essa semana. Acreditem em vocês, certo? Tenham essa conspiração a favor de vocês. Ou seja, você, certo? Seja o seu próprio incentivador, certo? Você mesmo tem que ser o seu próprio incentivador. Porque se você não for seu incentivador, ninguém vai lhe incentivar, ok? Então vamos lá. Tipos de texto, tipologia textual, certo? Tipos de texto, pessoal. Aí você pergunta, se é a mesma coisa de tipos, de gêneros textuais? Não, certo? Tipos textuais é o que? Exemplos de textos, certo? E gêneros textuais é quando eu falo sobre uma fábula, sobre um conto, sobre uma piada, certo? Isso sim é gêneros textuais, tipologia textual, certo? Eu estou falando de exemplos de texto. Os tipos de texto são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade, certo? É quando eu pego um livro, certo? E tem uma finalidade de finalizar aquele livro, de fazer a leitura daquele livro. Digamos que eu vou na livraria, compro um determinado livro, certo? Porque eu mesma escolhi, porque ninguém está me obrigando a fazer a leitura, eu quero fazer a leitura, eu estou me sentindo satisfeita com aquele livro, então eu vou ler, eu vou armar uma rede na varanda, ou num pé de pau, ou mesmo deitada na minha cama, ou numa poltrona, e vou fazer a leitura daquele livro, certo? É a minha finalidade, é o meu objetivo, ler um livro, certo? Eu estou cansada, eu estou estressada, eu vou ler um livro. Mas é por gosto. Não é nem o professor que está me obrigando a ler, não. Eu quero ler, certo? Aí você vai ter outra visão, certo? Você vai ter outro gosto pela leitura. É outra finalidade. É outro objetivo. O seu objetivo aí é o quê? Finalizar um livro, gostar, descansar a mente, certo? Ler é fantástico mesmo.
De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos, certo? Existem 5 tipos de texto, certo? Que eu posso identificar sobre tipologia textual. Texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo e texto injuntivo, certo? Daqui, o único que vocês ainda não têm conhecimento é o texto injuntivo, que eu ainda não, trabalhei com vocês, mas o narrativo, o descritivo, o dissertativo e o expositivo já é do conhecimento de vocês. Seguindo aqui texto narrativo, certo? A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, no qual são desenvolvidas ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço. Existe essa que ele tem essa existência do enredo, certo? Com o desenvolvimento das ações dos personagens, certo? Marcas pelo tempo e pelo espaço. Esse desenvolvimento, ele gera todo em cima das ações dos personagens, do tempo, do espaço, de toda a história, certo? Assim, a narrativa engloba o que chamamos de 5 elementos da narrativa, certo? Aí, o que acontece? Eu vou classificar aqui para vocês 5 elementos da narrativa. O primeiro, o enredo, certo? O que é o enredo? Designa a história da narrativa. Dependendo de como a trama é contada, ele é classificado em 2 tipos, certo? Existe o enredo linear. Como é que eu posso identificar um enredo linear? Vamos aqui lá para a novela, certo? Digamos que eu quero identificar um enredo linear, certo? O que acontece? Para acontecer um enredo linear, o autor ou a autora, certo? Ela escreve toda a história, certo? Com a introdução, com o desenvolvimento e com a conclusão. Terminou toda a história, certo? Quando ela termina toda a história, é que ela vai começar a distribuir, certo? As falas para os personagens. Esse enredo linear, ela não quer a opinião de ninguém. Ela não quer deixar nada livre, certo? Para ninguém dar opinião. Não. Ali é o autor que está fechando aquela história. Isso é um enredo linear. Já o enredo não linear é o quê? O autor, ele começa com a introdução, ele começa o desenvolvimento, mas ele deixa algo livre. Ele abre um leque de liberdade, aonde o leitor, o espectador, ele pode dar o ponto de vista dele, ele pode utilizar o pensamento dele, certo? Para dar aquele toque a mais na história, certo? Então quer dizer que o espectador, o leitor, ele pode finalizar a história? Sim, porque a história ainda não está concluída, ainda não tem a conclusão. Por quê? Porque ficou em aberto. Porque eu posso dar a minha opinião, porque eu posso dar o meu ponto de vista, porque é um texto não linear, certo? Aí eu venho para o narrador, também chamado de foco narrativo. Representa a voz do texto, ou seja, determina quem está contando a história. Os tipos de narrador, existe o quê? 3 tipos de narrador. Existe o narrador observador, certo? É aquele narrador que não faz parte da história, certo? Ele só observa. E existe o narrador personagem.
O narrador personagem, ele faz parte da história, certo? O narrador personagem, ele faz parte da história. Já o narrador onisciente, certo? Ele conhece todos os detalhes da narração, certo? Ele consegue compreender todos os detalhes da narração, ok? Por quê? Porque ele conhece até o pensamento dos personagens da história, ok? Porque foi só ele que escreveu. Tá lá tudo bem bonitinho, o autor já deu tudo bem arrumadinho. Então, ele conhece até o pensamento dos personagens. Dúvida, gente? Dúvida? Posso continuar? Pode. Posso, muito bem. Continuando aqui com textos narrativos, eu tenho os personagens, certo? Personagens são aqueles que fazem parte da história e podem ser o personagem principal ou personagem secundário. O personagem principal é aquele personagem que você fica torcendo que é, ele case, né, com aquela autora também principal, que se dê bem na vida, né? E o personagem secundário, ele participa de toda a história, certo? Ele só não tem aquele papel principal, certo? Algo fundamental. Mas ele participa de toda a história também. Existe também o tempo, certo? O tempo marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. Ele é dividido em dois tipos. Existe o tempo cronológico e o tempo cronológico, aquele que organiza todo o tempo, tem hora para tudo, tem tempo para tudo. E existe também o tempo psicológico, que trabalha o emocional do espectador, do leitor. Não sei se vocês já se depararam, né? Com a pessoa assistindo a novela e chorando. É o personagem, pessoal, ele tá trabalhando o quê? O emocional do espectador, certo? Ele chora com aquela emoção, aquele personagem fazendo aquela peça, e ele se sente, ele chora, né? Eu sou desse jeito, gente. Tô assistindo a novela e começa a chorar. Incrível, Val, tô ficando doido. Agora não, que eu não tenho mais tempo de assistir novela, sabe? Mas quando eu assistia novela, era fantástico. Sabe? Tava lá assistindo e começava a chorar. Eu, misericórdia, isso não é normal, não. Minha filha, pelo amor de Deus, acorde, isso não é real, não. Mas a gente se sente a emoção. O autor, ele, né, tem autor que é assim, fantástico, né? Ele ensina tão bem que você sente assim essa emoção, certo? Existe também o espaço, e esse espaço ele representa o quê? Não, Isabelle? Eu sou assim, estou assistindo a novela, começa a chorar. Esse espaço ele representa o local ou locais, certo? Onde se desenvolve a história, que pode ser físico, psicológico, social. Como assim, tia? Existe história, pessoal, que acontece em um único local. Digamos que na praia, certo? Eu vou contar a minha história toda na praia. Ah, mas eu vou contar a minha história que começou na escola, certo? Aí foi para a praia, da praia foi para. Certo? Existiu vários espaços, local diferente. Pode acontecer? Sim, pode acontecer, de boa, certo? Então é por isso que o espaço ele é representado por local ou locais, certo? Existe também a estrutura da narrativa, certo? A estrutura da narrativa é como você vai escrever o seu texto, certo? Aí, como é que eu vou escrever meu texto? Vem a apresentação, certo? Que com certeza o Carlos não fala apresentação, fala introdução, certo? Essa apresentação também pode ser chamada de introdução, que é a linguagem, né? Que todo mundo fala, todo texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aí já está na cabeça de vocês, né? O Thales já falava isso aí direto, martelar, martelar, martelar. Eu tenho certeza que vocês lembram. Também chamado de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens.
o local, o tempo em que se desenvolve a trama. Então, a introdução, pessoal, ela é muito importante. Por quê? É na introdução que você faz a apresentação dos personagens, do local, do tempo, do espaço, ou seja, o desenvolvimento de toda a história, o desenvolvimento de toda a trama, certo? É aqui, na introdução, certo? Que eu coloco tudo aqui para o leitor já ter aquele gosto, eu quero mais, eu quero mais. Isso é na introdução. Fiz lá a introdução, apresentei os personagens, o local, o tempo, tudo bonitinho. Aí eu vou para o desenvolvimento, certo? No desenvolvimento, existe o quê? A grande parte da história está no desenvolvimento, certo? Com foco nas ações dos personagens. É nesse desenvolvimento que existe o quê? A ação dos personagens. É quando os personagens, eles começam a agir, dá aquela sensação, né, que o personagem ele está fazendo com que a coisa ande, com que a coisa continue a caminhar, certo? Depois vem o clímax. O clímax, certo? É quando você chora, é quando você se sente assim, emocionado, é lá no clímax. Certo? Você está assistindo lá, está quase terminando a novela. Aí você se emociona, você chora, você ri, é no clímax, certo? Porque a parte do desenvolvimento da história, certo? Que designa o momento mais emocionante da narrativa. É aquele momento que você se emociona, é aquele momento que você chora, que você ri, que você fica lá parando, pensando, certo? É nesse momento. E em seguida vem um desfecho, certo? Que também pode ser chamado de conclusão, que é conhecido realmente por vocês por conclusão, certo? Ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a parte dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. É nesse momento aqui, certo, gente? É, que muitas vezes o escritor ele se dá mal, porque ele apresenta o texto, faz essa introdução fantástica, certo? O desenvolvimento é assim maravilhoso, tem a emoção, aí ele não faz a conclusão. E o leitor diz, se pergunta, certo? O leitor ele faz a pergunta para ele mesmo. E como foi que finalizou mesmo, né? E não tem resposta. Como finalizou? O que que aconteceu que não teve o desfecho, certo? Então, existe essa confusão na cabeça do leitor, quando não tem o desfecho, quando não tem a conclusão, certo? Então, muito cuidado nos textos de vocês, certo? Porque tem que ter a conclusão, pessoal. Porque se não tiver a conclusão, o texto de vocês, lá no começo, vai desmoronar completamente. Eu dando aula, né, um dia falando sobre estrutura narrativa, aí teve uma pessoa, um aluno que disse assim, tia, a mesma coisa quando você faz 100% na aula, né, e numa prova você não tira uma nota boa. Aí eu peguei e disse assim, não é a mesma coisa. Aí ele pegou e disse assim, por que, tia? Eu vou tirar por mim. Porque jamais eu vou prejudicar um aluno por uma nota. Certo, gente? Eu digo da minha profissão, da minha forma de ser humano, certo? Jamais um aluno ele participa da minha aula, ele está presente, certo? Eu vou avaliar ele pela avaliação. Eu não avalio, gente. E eu tenho certeza que nas notas que vocês recebem, né, minhas, eu tenho certeza que vocês têm essa consciência. Eu avalio o todo. Jamais eu vou avaliar uma avaliação. Tem que ter avaliação, né, gente? Porque a avaliação é o que realmente vai definir a minha nota. Mas eu, gente, eu tenho muito isso. Eu gosto de avaliar o todo. Eu gosto de ver o desfecho geral. A avaliação que o menino está fazendo é uma parte. Mas o menino tirou um 5 na avaliação, porque naquele dia ele não estava muito bem. Ou então, muitas vezes, que quando eu estou fazendo uma avaliação, eu travo ali,
certo? Mas eu gosto de pegar o quê? A sua participação na aula, se você está assistindo às aulas, se você está compreendendo, se você está fazendo esse debate. Isso tudo, para mim, é a conclusão da minha nota, certo, gente? Eu gosto muito de fazer essa conclusão. E graças a Deus que eu durmo com a minha consciência tranquila, que eu faço sempre essa conclusão. Eu tenho um problema, gente, que tudo meu é anotado, certo? E eu olho assim, sabe? Eu olho aí, esse menino participou dessa aula, esse menino perguntou isso, e por que que eu vou dar essa conclusão do 5? 5 foi só a nota, certo? O resto eu vou acompanhar todo esse menino para me fazer a conclusão da nota dele. E assim é uma prova, assim é a nossa vida. Tudo tem que ter uma conclusão, né? E eu, como professora, eu gosto sempre de fazer essa conclusão, né, da nota dos meus alunos. Eu não gosto de dar aquela nota limpa e seca. Agora tem alunos e alunos, né, gente? Tipos narrativos, né? Tipos de narrador. Esses tipos de narrador, pessoal, são os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, representam a voz textual da narração, sendo classificado em três narradores, certo? Esses tipos de narrador aqui também, gente, já é muito conhecido por vocês, né? Porque eu já trabalhei, se vocês começarem a olhar aí o material das aulas passadas, certo? Vocês vão se deparar novamente com esses tipos de narrador, certo? Então, vê o narrador personagem, certo? A história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e participa da ação. Pessoal, não esqueça, o narrador personagem, ele participa da ação, ele participa da história, ele participa da trama, ele está ali participando, certo? Da história. O narrador observador, esse tipo de narrador, certo? Ele está em terceira pessoa, e o que que acontece? Ele não participa das ações, ele só conhece os fatos, porém ele não participa da história, ele não participa da trama, ok? Aí vem para o narrador onisciente. Esse narrador onisciente, gente de minha alma, esse aqui é o cara, viu? Esse narrador, ele conhece todos os personagens e toda a história, toda a trama, certo? Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta o fluxo de pensamento dos personagens, ele é narrado em primeira pessoa. Certo, gente? Então, o narrador onisciente, ele conhece até o pensamento dos personagens. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Certo? Aí eu tenho o quê? Tipos de discurso narrativo. Eu tenho o discurso direto, certo? Esse discurso direto é a própria personagem que fala, certo? É o personagem que fala, é aquele discurso direto. Mas eu também tenho o discurso indireto, certo? No discurso indireto, o narrador interfere na fala da personagem. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala dos personagens. Ou seja, o discurso indireto, ele é narrado em terceira pessoa, mas não aparece a fala dos personagens. Já o discurso direto, certo? Ele o quê? Utiliza a própria fala dos personagens, certo? E o discurso indireto livre, eu utilizo os dois discursos, tanto direto como o indireto, certo? Eu vou utilizar os dois, o direto e o indireto, certo? E o que que acontece, gente? Esse mesmo material, nós vamos trabalhar na próxima aula, certo? Fiz o material para a gente dividir, para a gente trabalhar em duas aulas, ok? Então, o que acontece? Esse material, ele já está no Classroom. Esse conteúdo é o conteúdo que vai cair na prova bimestral,
certo? É interessante que vocês façam mais tenha mais um olhar especial para esse material, porque a prova eu vou tirar todo desse conteúdo, certo? Então, não tem como o aluno, né, não tirar uma nota boa, porque o conteúdo ele está bem simples, uma fala bem clara, para que o aluno não sinta dificuldade, certo? Então, na próxima semana, eu vou utilizar esse mesmo material, né? Vamos dar continuidade, ok? Alguma dúvida, gente? Certo? Tem alguma dúvida, Isabel? Não? Que coisa boa. Então, vou fazer a frequência, né? Porque eu ainda não fiz. Nós só temos o quê? Só a Isabelle, Belinha, só tem tu. Beleza. Qual é teu número, Isabelle? Não estou vendo, Isabelle. É o número 17, né, Isabelle? Só um minutinho, eu vou lá colocar só o teu número, porque não tem mais ninguém, né? Eu coloco só o teu número mesmo. Ok, certo? Isabela, espero que minha filha tenha gostado da aula, tenha aprendido, né? Eu tenha conseguido repassar, né, o conteúdo e você tenha tirado as suas dúvidas, tá certo? É, assim, uma grande satisfação, né? Minha filha nunca falta, né? Eu fico, assim, encantada, certo, meu amor, com a sua garra, coragem, né? E que você realmente vai realmente seguir em frente, ok? Então, um grande beijo, certo? Assim, e amanhã estaremos aqui na primeira aula, né? Com o nosso conteúdo de ética. Tá bom, Isabelle? Grande beijo e até amanhã. Tchau, meu amor.